Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde para o teu coração. Boa tarde para a tua vida. Boa tarde para a tua alma. Que Deus esteja sempre com você, agora e sempre. Uma boa tarde para todos nós. Um bom dia. Que o Senhor encha este lugar que estamos, que você está com sua presença, que nós demos a mão a Ele neste momento para falar sobre a sua palavra, para orarmos com o Senhor e Ele fazer morada dentro dos nossos corações. Que a luz do Espírito Santo esteja conosco nessa tarde, neste momento de graça, de misericórdia, aonde dos céus provém a luz, o amor e toda a graça necessária para o nosso bem viver. E é uma graça santificante neste momento, saber que Deus estende os seus braços e volta o seu olhar e move o seu coração para nós. O tema da live desse sábado, na tempestade com Jesus. Estar na tempestade, caminhar na tempestade, ser surpreendido pela tempestade, mas com Jesus. Este é um momento de reflexão que o Espírito Santo nos traz nesta tarde, deste dia, nesta hora, cheia de graça e de misericórdia. E como não posso deixar passar, sempre que o Espírito ilumina e me chama para a missão, é a exortação que Ele faz à minha audição. E como Ele faz a minha, eu transmito, ou melhor, não transfiro, eu transmito para você, né, que está comigo, para você, né, para todos nós. Quando o anjo desce à igreja de Sardes, o anjo vem chamar a atenção da igreja de Sardes. Em outras palavras, o anjo vem chamar a atenção dos cristãos. Ele vem dar uma chacoalhada nos cristãos. E o anjo diz em Apocalipse 3, versículo 6, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Querido e querida, é muito importante você entender, e é importante que você, abrindo o seu coração, a sua mente, abra também a sua audição, junto com ela, movido de total humildade, para compreender qual é a vontade de Deus na nossa vida. Qual é a vontade dele na nossa vida. E na mesma proporção, munir-se de simplicidade e humildade. Não deixar a razão dizer isso, mas refletir dentro da palavra e ver o que é que o Senhor está, nesta tarde, querendo falar com você, comigo, conosco. É o Espírito que nos emana, é o Espírito que nos eleva e que nos chama a vivenciarmos esse momento de graça e de bênção. Sim, não estou aqui porque nessa live falando de Deus, eu vou orar com você no final, por todos os nomes que Isadora, né, anotou, todos aqueles que curtiram e esses que vão estar conosco nesse momento, orando por todos vocês. Não é porque sou o melhor, não. É porque o Senhor quer fazer em mim, mas eu não quero só para mim, eu quero para você. É que o Senhor quer abençoar a mim, a nós, mas eu não quero que Ele venha só conosco, Ele quer que Ele também abençoe você. Somos emanados pela graça do amor de Deus. Você compreende? Não somos os melhores, não. Estamos aqui para unirmos no amor, bebermos da água, alimentarmos do verdadeiro alimento que nos restaura, que nos reanima, que nos eleva. Eu sempre trago comigo, não é? Além do desejo pela palavra de Deus. Além do desejo pela palavra de Deus, eu trago comigo junto ao meu coração, eu trago a palavra. Sempre meditando a palavra para a minha vida. Mas trago também comigo a cruz, que caminha comigo há 30 anos. Está fazendo agora? Nesses dias.
30 anos que essa cruz caminha comigo. Não como um amuleto. Não, essa cruz não é um amuleto. Não é um amuleto. Eu trago essa cruz porque ela, para mim, me faz lembrar e me traz no meu coração o que é que Deus fez por mim. E através dela, e nela, na cruz, que foi lá na cruz, no madeiro da cruz, como Cristo diz, como Moisés levantou a serpente no madeiro, e todos que olhassem para ela fossem curados. Assim também, Jesus diz, o Filho do Homem será levantado no madeiro, para que todos que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O lenho da cruz, o lenho que era maldito, se tornou sinal de salvação. Por isso que Paulo fala em Gálatas 6, muitos me perseguem porque trago comigo no meu coração a cruz de Cristo, trago comigo a cruz. Aqueles que me perseguem, diz Paulo, me perseguem porque não têm a coragem de assumir a cruz de Cristo. E Paulo ainda diz que muitos daqueles que muitas vezes têm a cruz no pescoço pendurada, em outros, Paulo está falando para esses tempos de hoje, muitos que tragam, nem esses que muitas vezes seguram a cruz e trazem a cruz, entendem o sentido da cruz. Por isso que eu trago comigo, entendendo que o sentido da cruz foi o amor de Deus, e que foi na cruz, e a partir da cruz, que tudo nos tornou possível. Que tudo nos tornou restauração, libertação, transformação. E que na cruz, Jesus derramou seu sangue, e no sangue de Jesus, tudo é liberto. E a partir da cruz tudo nos tornou possível. O que era impossível parou na cruz. E a partir da cruz tudo nos tornou possível. Trago sim. E como um grande sinal, não como amuleto, Deus tem feito muitas graças na minha vida. Porque confio no sinal da salvação. Aqui está a imagem de Jesus. Não, ele não está morto. É para lembrar. Jesus ressuscitou. Para lembrar. A cruz, sinal da salvação. Sempre conosco, sempre comigo. É muito importante tomarmos consciência e ciência disso. Ele nos dá força diante de toda a tempestade. Por isso o tema que nós vamos trabalhar nessa tarde é na tempestade com Jesus. Eu não sei qual é a sua tempestade, mas estou chamando você para essa reflexão. Porque ele, nas palavras de hoje, ele vem mostrar para você. Eu quero que você use agora este momento conosco. Você, eu com a Isadora e você. Que você use esse momento com a sua boca, com os seus lábios. E diz aí, neste momento que está iniciando essa live, diz agora com os teus lábios. Diz que o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida. Eu quero orar também por você. Que o Senhor nesse momento eleve o teu coração, tome as tuas mãos, abra os seus ouvidos e faz com que você possa brilhar na sabedoria, no discernimento, na graça e na paz. Quero muito que Deus faça essa graça na sua vida. Acolha nesse momento essa mensagem, pois ela irá acalmar o seu coração, a mensagem de hoje. A mensagem de hoje vai acalmar as tempestades que muitas vezes você tem enfrentado ou está enfrentando na sua vida. Deus, nesta tarde, neste momento, vai visitar a sua casa, vai visitar a sua vida, vai visitar a sua situação e os teus projetos na mensagem de hoje. Por isso que o tema da mensagem, não é? É na tempestade com Jesus. Na tempestade com Jesus. Por isso, essa palavra de hoje vem fortalecer. Eu me lembro muito bem, uma vez eu ia conduzir um grupo de oração na Imaculada Conceição, matriz da cidade onde eu morava. E eu costumava visitar casas, 3, 4, 5, 6 por semana, não é diferente hoje. Mas lá onde eu morava, eu chegava de madrugada, 1, 2, 3 da manhã, visitando casas, situações, pessoas. Eu me lembro que naquela quinta-feira eu tinha um grupo de oração para conduzir, e eu tinha ido numa casa, e daquela casa eu tinha que estar lá no grupo de oração, 8 horas, para começar o grupo de oração.
Eu cheguei, era umas 7h40, 7h20 para as 8. E num outro bairro, uma mulher, desesperada, passando por um momento de grande tribulação. Grande tribulação. Ela sentou no portão da casa dela com uma cerquinha de madeira. E tinha uma pedra, ela sentou naquela pedra ali, porque falaram para ela que provavelmente eu ia passar por aquela rua que eu estava perto no bairro. E ela sentou ali me esperando passar. Deu 8, deu 8h30, ela sentada ali. E eu conduzindo o grupo de oração. Já tinha começado lá na matriz. No outro dia, essa mulher me encontra no mercado, no supermercado. Ela me vem me dar um abraço e falar, muito obrigado. Eu disse, mas o que aconteceu? Ela me abraçou, olha, ontem, o que você falou para mim, aquilo que você disse foi tudo que eu precisava. E realmente, eu estou bem mais calma hoje. Eu estava numa tribulação tremenda, eu falei, mas então você esteve no grupo de oração? Ela falou, não, ontem na minha casa. Você sentou na pedra comigo, na porta da minha casa. Você sentou lá e ia passando e eu chamei, você sentou e você me aconselhou e eu chorei muito. Naquele momento eu me arrepiei. Eu pedi para ver se era naquele dia mesmo sido ontem. Ela falou, sim, foi ontem. Eu falei, tá bom. Tá bom. E eu disse para ela, o Senhor te visitou. O Senhor mandou um anjo e te visitou. Não fui eu. E lá você foi visitada por um anjo, pelo Senhor, e ele acalmou a tempestade da sua vida. Não fui eu. O Senhor até usou da minha imagem. O Senhor pode tudo, Ele pode tudo. Ele faz tudo o que quer, Ele quer. O Senhor tem todo o poder. É a onipotência, a onisciência e a onipresença. Ela chorou mais uma vez. Quer dizer que você estava no grupo de oração? Eu falei, estava. Mas Edinho, não era você. Eu falei, não. O Edinho, não era, mas era o Senhor. Você compreende? Eu quero que nessa tarde o Senhor faça o mesmo. Visite a sua casa, visite a sua vida. Eu sei que muitas vezes você tem tirado salmos, colocado sua Bíblia na tua casa, você gosta de salmos. Você tira versículos da Bíblia, passagem. E essas passagens, esses salmos, esses versículos, não têm feito um barulho na tua vida. Você tem pegado a passagem para meditar e essas passagens não têm feito um barulho na tua vida. Não está acontecendo. Você lê ali que Deus pode, que isso e aquilo, vê uns salmos maravilhosos, você se arrepia, você chora, você gosta de um salmo, às vezes é o 91, é o 22 e entre outros salmos, mas a palavra não tem feito um barulho na tua vida. Não está acontecendo nada. Muitas vezes você tem ido ao médico. E quantas pessoas vai ao médico? E é preciso entender que muitos até vão ao médico. E quando vai ao médico, e ali o médico dá a receita, ele prescreve a medicação para aquela situação, depois de você abrir, depois dele examinar, ouvir você, e ele dá a prescrição da receita daquele remédio para você tomar. Muitas vezes, por uma forma de talvez não entender, você passa a tomar esse remédio errado, de uma forma errada, de um jeito errado. Porque o remédio tem as indicações e as contraindicações, tem o tempo, o horário, é de 6 em 6, de 8 em 8, de 12 em 12, enfim, ou de 4 em 4, ou um por dia. E você passa a tomar esse remédio errado, de forma errada, e fazendo aquilo que não pode fazer enquanto toma o remédio. E ele não tem efeito na dor, na causa da sua tempestade, da sua aflição, da sua enfermidade. E tem que voltar ao médico, novos exames mais apurados. E ele vai perceber que aquele remédio que ele deu não adianta, ele vai colocar de uma dosagem ainda bem mais forte. É uma dosagem mais forte para combater, porque aquela situação piorou. Mas não foi por causa da medicação, foi a forma que você tomou. Não obedeceu às prescrições médicas, não obedeceu o que estava na receita, porque ali na bula do remédio está escrito lá indicações e contraindicações. Você de repente começou a fazer coisas enquanto tomava o remédio que não combina com o remédio.
tomando aquele remédio, tomou outros remédios. Ou tomou dosagens de situações do mundo. Não pode beber álcool, bebida alcoólica enquanto toma esse remédio. E você tomou. Não pode fazer isso e você fez. E de repente você até se automedicou, porque é um hábito de muitas vezes nós nos automedicar, mas isso não eu vou comprar esse remédio. Porque vi falar que é bom, disse que é bom, porque eu li na internet, eu li alguma coisa, porque esse remédio é para dor, esse remédio é para isso, e vai tomar sem a prescrição e sem uma consulta médica. E de repente tudo isso passa a não fazer efeito na sua vida. Esse remédio muitas vezes, por ser tomado errado, de forma errada, começa a dar taquicardia, começa a dar ansiedade, sonolência. De repente você sente sintomas de enjoo, irritação na pele. Quantas coisas que vêm e doenças que desencadeia por ter tomado o remédio errado de forma errada. E muitos são levados para o fim da vida, o fim da alegria, o fim da paz, o fim da saúde. Por causa da desobediência, de não obedecer às prescrições médicas. Nós queremos que esse remédio que é Deus tenha efeito na nossa vida. É o que nós queremos. Você quer, eu quero, nós queremos. Que esse remédio tenha efeito na nossa vida. Mas o problema é que nós não entendemos que esse remédio tem uma bula. Tem uma bula que é as prescrições. Aqui está as indicações e as contraindicações. Aqui está como eu devo ou não devo beber esse remédio, que é o Senhor. Eu quero que esse remédio tenha efeito na minha vida profissional, na minha vida material, na minha vida social. Eu quero que esse remédio tenha efeito na minha vida sentimental. Eu estou querendo muito que esse remédio tenha efeito na causa que eu estou precisando muito. Só que eu quero o remédio porque ele é a solução para a situação. Só que eu não observo a bula. Eu não observo a bula, as prescrições, porque aqui está a bula do remédio que é Deus. Deus é o remédio, Ele é a cura, Ele é a solução para todo o problema, seja espiritual, material, profissional, familiar, social, sentimental ou uma doença da carne. Deus é a solução, Ele é o remédio. Só que esse remédio, repito, ele tem uma bula. O médico, que é Deus, deu uma bula. Nós não obedecemos a bula. E às vezes, por não obedecer as prescrições médicas, a situação piora e Deus aumenta a dosagem. Deus vem dar um antibiótico, vem fazer muitas pessoas se vê a situação piorando, a enfermidade, ou a dor, ou a vida espiritual, ou a situação psicológica, começa tudo a virar um grande barulho, porque Deus aumenta a dosagem do remédio, como o médico aumenta a dosagem do remédio quando o paciente não toma o remédio corretamente. E muitos reclamam do Senhor. Por que está acontecendo na minha vida? O que é que está acontecendo comigo? Nós precisamos compreender o que Jesus falou. Eu quero que esse Jesus convenha como remédio para acontecer na minha vida. Mas eu não olho as prescrições do médico que é Deus. Veja o que Jesus diz. Olha como o Senhor, na sua grandeza, ele diz: entra no teu quarto, ora ao Pai, que te vê no oculto, ele te vai te ouvir. Depois em Mateus 18 ele diz: tudo que pedir ao Pai em meu nome, diz Jesus, tudo que pedir ao Pai em meu nome vou-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus nos ensina a mergulharmos dentro da Trindade e orar dentro da Trindade. Nós queremos que Jesus, que é o remédio, que é a libertação, que é a cura, que nos faz sair do tempo da tempestade. Veja, há quantas tempestades. Nós queremos que Jesus venha, mas não observamos a receita que o Pai transcreveu. E por não obedecer, caímos em situações. Por isso que eu quero que você agora, dentro da mensagem de hoje, que Jesus vai visitar a tua vida. Jesus vai visitar não só a tua vida, mas a tua casa e a sua situação, porque eu tomo posse dessa palavra para mim
e quero dividir com você, e quero que você tome posse, queremos que você tome posse desta palavra nesta tarde. Por isso você diga agora, com o teu coração, fala para Jesus: Jesus, meu coração te escuta. Abra o teu coração, abra os teus lábios e diz assim: Senhor Jesus, o meu coração te escuta. E ele diz: então preste atenção. No meu evangelho, transcrito por São Marcos, capítulo 4, de 35 a 41. E não venha, filho meu, filha minha, Edson, Isadora, você, Maria, Pedro, Paulo, Silmara, você não venha dizer aí: ah, mas eu já conheço essa passagem, eu já ouvi isso. Veja, o Senhor está ciente que nós já vimos, ouvimos, lemos, meditamos essa passagem, já ouvimos N pregações, o padre, o leigo, a mensagem, e já vimos até, muitas vezes, já lemos mais que uma vez. O Senhor sabe de tudo isso e Deus tem ouvido isso. Ah, eu sei. O Senhor não quer o eu sei, o que eu já ouvi, eu já li, eu já ouvi essa pregação. Não, o Senhor quer aquele que eu preciso beber dessa água de novo. Eu preciso porque, Senhor, talvez em algum momento eu não entendi o que o Senhor disse na minha última mensagem quando eu ouvi essa passagem. Talvez, Senhor, faltou uma coisinha e de repente hoje eu vou entender o que eu preciso fazer, Senhor. Por isto, Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 4, de 35 a 41. Vamos abrir o coração e ler. À tarde daquele dia, disse-lhe: passemos para o outro lado. Deixando o povo, levaram-no consigo na barca. Assim como ele estava, outras embarcações o escoltavam. Nisto, surgiu uma grande tormenta e lançava as ondas dentro da barca, de modo que ela já se enchia de água. Jesus achava-se na polpa, dormindo sobre um travesseiro. Eles o acordaram e disseram-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? Repito, e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, cala-te. E cessou o vento, e seguiu-se grande bonança. Ele disse-lhe: como sois medrosos? Ainda não tendes fé? Eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Querido e querida, presta bem atenção nisso. Presta bem atenção porque não muda muito a situação. Quem estava na barca eram aqueles que caminhavam com Jesus. A pergunta é: você caminha com Jesus? Você caminha, você se intitula, você se vê como cristã, como cristão? Olhem para dentro de ti como eu olho para dentro de mim. E no momento da tempestade, Jesus estava na barca com eles, entre outros que acompanhavam outras barcas. E de repente, Jesus ali na polpa da barca. Depois que tudo acontece, eles, apesar de caminhar com o Senhor, ele chama Jesus de mestre. E depois, quando chama, eles vão apavorados, porque estavam apavorados todos.
Imagina a gritaria. Jesus está olhando agora e tentando perguntar para você e para mim quais são os gritos que tem dentro de você. Talvez não é a tua causa, é a causa de alguém que você ama, do teu sangue, da tua família, ou é uma situação, ou uma tempestade que está chacoalhando a tua mente, deixando você inquieto ou inquieta. E Jesus olha aquela situação, porque muitas vezes nós temos clamado, ai Senhor, me ajuda. Quantas noites, quantos momentos você lá no seu coração, talvez você nem abra os lábios, mas na tua mente, seu coração está dizendo, me ajuda, meu Deus. E ele tem acalmado muitas tempestades e você não tem percebido. Jesus estava na barca, acalmou a tempestade e eles que caminhavam com o Senhor e diz, quem é este? Veja que situação constrangedora, eles caminhavam com o Senhor, sabia que o Senhor estava ali, foi o Senhor que caminhou para atravessar o outro lado, para o outro lado com eles, e eles, quem é este? Que até o vento obedece. Mas antes chamou de mestre. Nós muitas vezes chamamos o Senhor, tu és o meu Deus, mas quando a situação aperta, muitas vezes, nós deixamos nos levar pelo desespero. E não reconhecemos Deus como Ele tem que ser reconhecido. Por isso as tempestades não acalmam. Por isso as tempestades. Uma coisa eles fizeram certo, chamaram de mestre e pediram, não te importa, Senhor, olha como nós sofremos, olha como nós estamos com medo, olha como nós estamos nos borrando aqui, Senhor, de medo. Jesus acalma o mar e eles ficam, nossa, mas quem é esse? Mas eles fizeram e esperaram o Senhor fazer. E observaram o que o Senhor fazia. Muitas vezes num processo, quando você vai tomar uma atitude de ir para um outro lado, na sua vida, na sua situação, às vezes a tempestade vem. Eu me lembro quando eu saí do interior do Paraná, que veio para Santa Catarina, muitos anos atrás. E quando eu cheguei aqui, que ia procurar uma casa, arrumei a casa e tal, quando voltamos numa segunda-feira, 6 da manhã, eu saí daqui. E muita chuva, mas no domingo, eu fui numa festa de uma família muito grande, tradicional dessa cidade. E ilhado num lugar próximo a um cemitério. Do lado do cemitério era festa, com um cemitério no morro. Uma igreja, uma família grande. E de repente chuva, e alagou, não tinha por onde sair. Uma caminhoneta enorme tentou ir, o cara voltou e disse, olha, eu ouvi ele dizendo, não conhecia ele dizendo para o outro, cobre a caminhoneta a água. E o desespero foi tomando conta, mas ali, aonde estava em cima, a água não ia, porque era um cemitério. Aí alguns não brincavam, lugar para dormir tem, cada um tem um túmulo aí, brincava. Eu olhando as coisas, situação no silêncio, observava aquilo. Observando aquela situação. De repente eu estava de carona. Né? Porque eu não sei, e de repente fui de carona com um irmão meu. E ali estávamos, ele, a mulher dele, e eu com os meus. Estávamos em 5 no carro. Ah, nós vamos embora. Por onde? Nós vamos subir o morro e passar por outro lado e vamos sair numa outra cidade. Aí esse morro, tem alguém que conhece a estrada, nós vamos seguir. Eu falei, gente, mas se vocês não têm certeza, vão sair daqui porque vamos ficar aqui e esperar a água baixar. Não tem ninguém morrendo do outro lado, vamos esperar. Não, nós temos que sair desse lugar, temos que sair. Falei, gente, o certo é esperar, mas vamos sair. Então vamos sair. Tava de carona. Não, eu tenho que voltar a pé. Quase 30 quilômetros. De carona. E sobe o morro e vê pedra que rola, e árvore que cai, e vento que rola, e chuva que vem, e o toró que não enxergava nem o para-brisa. Minha filha já com a cabeça lá de fora, já vomitando de medo. A outra lá na frente já nem abriu os olhos. O meu irmão dirigindo com a mão segurando um rosário. E eu olhava aquela cena calado e dizia, meu Deus, não para me convencer eu digo isso, mas no meu coração, meu Deus, tanto medo. Eu calado no Senhor, firme e quieto. Vendo minha filha ali do outro lado, vomitar, e eu calado ali, tranquilo, verdadeiramente confiante no Senhor. Porque não foi essa a primeira vez que eu passei uma situação assim. Confiando no Senhor. E vai daqui a pouco uma pedra que rola, e vai daqui, vai dali, vai daqui. Saímos desse lugar, não era 11 horas.
Quando chegamos num lugar que estava perto do asfalto, tem uma ponte. Chegando 100 metros, 150 da ponte, a água levou a ponte na nossa frente. E não tinha onde voltar, como vai virar o carro, como vai virar esse carro no meio desse barro, no meio dessa lama, esse morro, como vai subir, e foram virando assim, como se passasse roupa, o carro, passasse roupa, viraram os dois, era 2 carros. E sobe de novamente, e vai daqui, e vai dali. E eu calado. 4 da manhã, do outro lado. 4 da manhã, do outro lado. Lá se acharam um lugar, uma estrada de chão, umas pedras, uma outra casa e uma cidade apareceu. Pararam o carro. Todo mundo desce, os 2 carros, todo mundo vomitando. E eu observando aquilo. E agradecendo ao Senhor. Enquanto era vômito para tudo quanto é lado. Desespero, taquicardia. Tudo porque deixaram-se levar pelo desespero e falta de discernimento. Na segunda-feira eu saio para ir embora. De manhã, chuva que não parava. Vai Curitiba, chega, não pode subir a serra, tá fechado porque o morro caiu um barranco. Porque sobe pela 277, sobe. E eu com aquele golzinho. E vai, a fila de caminhão. Faltando mais ou menos 100 metros para mim terminar a serra, que eu olho, cadê o câmbio? Meu câmbio quebrou. E eu dirigindo. Ali o câmbio quebrado. Olhei para trás pro motorista do caminhão que não pode parar, porque muita chuva, água descendo de quase 30 não, de 10 centímetros de enxurrada. E ali ele só diminuiu, porque ele entendeu o que eu disse. Ele diminuiu e eu dei um cavalinho de pau com o gol, de ré. E desço. No metade da serra, não pode ir, eu tenho que encostar um carro no meio do mato assim. Na beirada, no mato, porque um caminhão quebrou e virou no carro, e teve que esperar quase 2 horas. Aí desce, chega lá embaixo, arruma alguém para consertar o câmbio, conserta o câmbio, mas está trancado, ninguém pode subir, porque os guardas trancou mais ou menos uns 500 metros para frente de onde eu estava. Aí um cara da moto falou, sobe, que aqui dá, porque não tem ninguém subindo. E eu subo. Quando chego lá no alto, a fila de carro. Quando terminei a serra, uma fila de carro. O que aconteceu? Tá tudo parado. Por quê? Eu perguntei. Porque um caminhão de cimento caiu em cima de 2 carros. Quanto tempo foi isso? Foi quando eu calculei, era justamente o tempo que tudo aconteceu. E eu calado agradecia ao Senhor. Olhei para um lado do barranco, desbarrancando, a ponte no alto. Eu fui pelo estacionamento, pelo acostamento. O pessoal achando que eu queria ultrapassar, eu falei, não, vou pôr lá na frente que eu vou dormir por aqui. Deixei o carro lá na frente. Voltei e disse, gente, tira o carro daqui porque o barranco está cedendo. Aí perceberam por que eu tirei. Tirei o meu, vim avisar e fui tirando. Eu saí 6 da manhã daqui de Santa Catarina. Coisa que 1h da tarde eu teria que estar lá na cidade onde eu morava. 1h30 no máximo. Era 4h30 da manhã, eu estava chegando na minha casa. 4h30, dia seguinte. Confiando no Senhor. Quase assaltado no meio do caminho, mas firme no Senhor e nada aconteceu. Tudo porque o Senhor me mandou passar para o outro lado. Que o outro lado? O Senhor tocou no meu coração, é hora de sair do estado do Paraná e ir para o estado de Santa Catarina. Passa para o outro lado, mas no meio tinha tempestade. E eu tinha que entender que o Senhor estava chamando a minha atenção. É isso? Sim, e dentro do que você nos traz, nós olhamos quando o Senhor nos chama também para o outro lado, né? Passar para o outro lado, sair da vida antiga, vir para o Senhor, né? Ter o processo da conversão, se entregar a Jesus, se entregar a Deus, que quando você passa para o outro lado, está em Deus, você vai entender que o processo muitas vezes tem tempestades, tem provações, mas se você permanece firme no Senhor, assim como você permaneceu em todo esse processo de realmente uma tempestade, né, desbarrancamento, deslizamento, situações muito difíceis, ainda mais na estrada, né, que se torna tudo mais perigoso. Então a gente vê um ótimo testemunho que você traz, que mostra isso, você passar para o lado de Cristo, você sair
do sentimento humano, racional, né? O homem racional que se torna até mesmo cético, né? Não acreditar em Deus, nas coisas do Senhor, desacreditar dos testemunhos que aqueles que estão no Senhor dão. Então a gente tem uma percepção diferente. O Senhor abre os nossos olhos, Ele aguça os nossos ouvidos, assim como você trouxe no começo da live, né? Com a passagem de Apocalipse 3, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, dentro desse processo, nós olhamos de que como é importante, além de nós passarmos para o outro lado, nós confiarmos no Senhor. E nós entendemos que também é uma luta interna, né? Uma batalha que nós travamos contra nós mesmos, de não deixar o medo falar mais alto. Por exemplo, na passagem, né, de Marcos 4, né? Os discípulos, aqueles que estavam com o Senhor, entraram em desespero. Cristo estava com eles na tempestade, mas eles não viam Cristo com eles. Por quê? Porque eles não conseguiam enxergar que Cristo era Deus, porque a carne estava falando mais alto. Ali naquele momento eles não tinham Cristo como Deus. Quando eles percebem e dão a entender, eles vão acordar Cristo, que está dormindo na polpa do barco, né? Na frente da situação, vamos dizer assim, no pior, né? Que é onde o barco quebra as ondas. E ele estava dormindo em cima de um travesseiro tranquilo, um travesseiro tranquilo. E o interessante também é nós olharmos como a passagem nos mostra que não teve muita preparação, né? Que quando aqui no versículo 36 ele fala, né? Deixando o povo, levaram-no consigo a barca, assim como ele estava. Então Cristo não levou bagagens, nem eles não levaram bagagens, eles também só foram atravessar. Então a importância de nós entendermos que na caminhada com o Senhor nós não podemos trazer bagagens, excesso de peso. Assim como já fizemos algumas lives, né? Temos que desapegar das coisas antigas, temos que nos livrar daquilo que pesa-nos. Então para estar com o Senhor, para nós vencermos a tempestade em Cristo, com Cristo ao nosso lado, e nós nessa certeza e nessa confiança, nós temos que desapegar do medo, deixar para trás a bagagem do medo, da falta de confiança, da falta de fé, e nos apegarmos ao Senhor, porque nele há todo o complemento, porque Ele mesmo nos diz que tudo Ele fará aquele que Ele ama. Cristo nos traz em Mateus 6, né? Olhai, não vos preocupeis com o que é vez de beber, que é vez de comer. Olhai as aves do céu, elas não semeiam nem ceifam, vosso Pai as alimenta. Então, quando olhamos essa passagem, nós vemos, poxa, é verdade. Então, assim como eles entraram na barca e não trouxeram bagagens. Por quê? Porque eles, naquele momento, sem a tempestade, eles estavam na fé. Porque eles não imaginavam que vinha uma provação. Tanto que fala, nisso surgiu uma grande tormenta. Então, quando eles estavam já na sua embarcação, né, na sua barca e as outras embarcações seguindo. Então, nós olhamos esse processo e entendemos, e nós temos que nos auto-cobrar, nos auto-limpar, deixar que Deus nos limpe com a nossa ajuda, tirando todo esse sentimento de medo, né, esse sentimento de desespero, deixar que o Senhor encha o seu coração. Um exemplo, um testemunho que eu dou é que quando eu era meus 12, 11 anos, até meus 12, 11 anos, eu tinha pavor, medo de trovoada, de tempestades. Não podia fechar o tempo para chuva, que eu já estava tremendo de medo. Estava nervosa, já ficava com medo, achava que tudo ia cair e eu entrava em desespero. E era um sentimento de tormenta, era muito agoniante. Assim como eles, como relata na passagem, né, eu entrava em desespero. Então o Senhor, por meio do Edson, entra na minha vida e faz um trabalho de enfrentar esse medo. E como que enfrentamos esse medo? Eu bebi a água da chuva, da tempestade, daquilo que estava me atormentando. Eu enfrentei ela de cara, mostrando que o meu Deus era maior que ela, que era só uma chuva passageira e que o meu Senhor, Ele me fortalecia.
Então, dentro desse processo, o Senhor me curou desse medo. E hoje em dia eu não tenho mais medo de tempestade. Aí também, né, eu tinha um processo de medo de escuro que o Senhor já me curou e eu já contei numa live nossa. Então, o Senhor mostra o seu poder para nós, para que entendamos que com Ele não há chance para o medo. Quando nós ainda no Senhor, estamos no Senhor e temos o medo, entramos em desespero, quer dizer que a gente não está 100%. A gente ainda está com bagagens, ainda está querendo colocar o mundo, as coisas do mundo, os sentimentos do mundo com o Senhor. E é muito bonito olhar e ver como Cristo nos mostra dentro dessa passagem o sereno. Algo calmo, algo tranquilo. Porque quando relata que começa uma grande tormenta, no versículo 38 fala: Jesus achava-se na polpa, dormindo sobre um travesseiro. Então é uma frase, né? É um versículo que nos traz e nos mostra a paz do Senhor. Que mesmo dentro da tempestade, no Senhor, aquele que está no Senhor, está em paz. Porque sabe que tudo o Senhor fará. E eu acho muito interessante e muito audacioso, né, da parte daqueles que estavam com Jesus, meio com um sentimento de imposição, quando eles trazem: mestre, não te importas que perecemos, né, julgando, meio que falando mal de Cristo, apontando para ele. Você vai deixar que perecemos? Como assim? Né? Num tom de descrença, de desespero. Então, quantas vezes nós não fazemos isso com o Senhor? Nós exigimos do Senhor, meu Deus, por que você fez isso comigo? Por que você deixou essa tempestade vir na minha vida? Meu Deus, como é que eu te amo tanto, Senhor? Eu vou na sua casa, né, na sua igreja, eu oro todos os dias, e por que o Senhor deixou isso acontecer na minha vida? Então nós temos esse mesmo sentimento e mesmas atitudes, muitas vezes, que os discípulos, que aqueles que estavam com Cristo, de questionar Deus, de colocar: Deus, como você faz isso comigo? E não paramos e olhamos. E vemos na tranquilidade, na calma, no silêncio, como Cristo vem trazer quando ele fala: silêncio e cala-te. Ele não fala só para o mar, ele fala... Ele fala para aqueles que estavam agitados e gritos. Imagina, né, as ondas invadindo a barca, o desespero. Então, Jesus manda para eles pararem, eles silenciarem. Então, dentro do silêncio e da reflexão das situações, dentro, quando vem uma tempestade, nós aprendemos, nós vemos o agir de Deus. Assim como você viu, né, que na hora... poderia vir um sentimento, né? Poxa, o câmbio quebrou, né? Começar a xingar, começar a maldizer, né? Poderia ter tido esse sentimento. E mais pra frente o Senhor mostraria, assim como mostrou, mais claro, dentro das tranquilidades da fé, que tinha um propósito dele fazer aquele atraso, né, no percurso acontecer. Porque é um livramento muito grande ali dentro. Então nós temos que estar e nos fazer estar dentro do Espírito Santo de Deus, para que Ele nos encha, para que Ele nos dê discernimento, sabedoria, para ver as situações, para conseguir enxergar elas, porque senão nós mesmos provocaremos as tormentas, nós mesmos nos atropelaremos dentro de nós. Então é muito interessante e importante nós realmente enxergarmos e querermos estar na tempestade com Jesus, vencer a tempestade. E é fato e é real que a palavra nos traz isso, não é? Que é muito melhor você passar pela tempestade com Deus do que sem o Senhor. Muitos se acham donos de si, não é? O seu eu, a sua autossuficiência, acha que não há necessidade, vive num tempo racional, que diz que os homens racionais, o ser humano racional, ele é incapaz de compreender as coisas espirituais. Por isso que muitas vezes muitos são engolidos pelas tempestades, não é? Deus, na sua misericórdia, ele age como um pai. Ele age como pai porque ele é pai. Mas ele age como aquele pai que sempre está dizendo para o filho: filho, cuidado. Aquela mãe que sempre está falando para o filho: filho, cuidado. Não vai nesse lugar, não faça isso. Ele vai.
Mas eu já pedi para você que eu não quero que você frequente, essas amizades são perigosas, esse lugar é perigoso, essa situação que você está tomando, esse caminho não é bom. E muitas vezes a desobediência vem, continua fazendo a mesma coisa. Continua agindo da mesma forma e o pai está sempre repetindo, a mãe está pedindo a mesma coisa. Mais tarde vem o arrependimento, quando não tem mais o pai, quando não tem mais a mãe, ou quando a situação acontece, ou quando o pai já não está mais, já está bem velhinho, ou Deus já levou. Aí vem, nossa, meu pai falava sempre isso. Ah, se eu tivesse ouvido. Ah, por que eu não ouvi? Aí vem o tal do arrependimento. Talvez as tempestades que de repente estejam aproximando da sua casa de você, está surpreendendo você na sua vida, nos seus projetos. Projeto de vida espiritual. Projetos que você tem na área dos estudos, na sua faculdade, curso que você está fazendo, projeto do seu namoro, um projeto de namoro novo, algo acontecendo novo na sua vida sentimental, que de repente está sendo balançando, está tudo aí também, mas há um projeto seu no seu coração, há um projeto na sua casa de mudança, de restauração, de mudança, de construir, de reformar. E tantos projetos que você tem feito na sua vida, projeto no seu trabalho, na sua vida profissional, de um novo emprego, de uma nova função, de uma nova criação. Muitas tempestades têm aí, está acontecendo dentro desses projetos seu. De repente um exame que você fez e você se assustou com o exame. De repente faz o exame, vem ali no exame constando isto, constando aquilo. Constando aquela situação, olha, e aí vem o pavor, vem o medo, porque tem medicação, tem isso para fazer, tem que seguir essas regras. Dentro disso o Senhor está olhando as tempestades que você possa estar enfrentando. E olhando para dentro de você e querendo ver de você se você vê Ele como um Deus que é bom. Querendo ver se nós vemos Ele como um Deus que é bom. Veja, é preciso entender que aqueles homens que estavam na barca com Jesus, eles eram pescadores. Pescadores que pescavam no mar. Pescadores que enfrentavam várias tempestades. E os pescadores enfrentam várias tempestades. Mas aquela tempestade que eles estavam enfrentando, eles nunca tinham visto. Era algo fora do normal. A água estava entrando no barco, algo que tomou a razão deles e eles entraram no desespero. Situações que eles estavam acostumados a viver. Mas aquela foi diferente. De repente a tempestade que está acontecendo na tua vida, você achou que tinha força para superar e você está vendo que você não está tendo forças, que você não está tendo paciência, talvez é com alguém da tua família, do teu coração. De repente as ansiedades estão tomando conta de você, são tempestades que se balançam, mas o Senhor quer saber se Ele está na polpa do travesseiro, se tem um lugar no sofá da sua casa, na mesa onde você senta para comer, se o travesseiro da tua cama também é dele. É essa pergunta que o Senhor está fazendo. Aqueles pescadores, sabiam tudo de tempestade, porque eles viviam. Mas aquela tempestade os pegou de surpresa. Meu querido e minha querida, é na tempestade, no meio dela, que Jesus não dá coragem. Por quê? A pergunta que eu faço para você, Deus realmente é um Deus que é bom? Você acredita na misericórdia dele? Tem até Agora, ultimamente, nós está vendo muito isso. Já vi em carro, já vi em bottom, já vi em vários lugares. Deus é bom em todo momento. Em todo momento, Deus é bom. Em todo momento, Deus é bom. Todo mundo está usando-se isso. Deus é bom em todo momento. É bíblico, é de Deus. Isso é verdade. Deus é bom em todo momento. Em todo momento, Deus é bom. Me faz lembrar de uma historinha que eu ouvi. O rei tinha um servo. E ele, para onde ele ia, ele carregava esse servo com ele. Talvez você já ouviu essa história, mas não importa. Ele saía, aonde ele ia, o servo estava com ele. E esse servo, tudo que acontecia, o servo dizia, Deus é bom. O rei olhava para ele. E já estava chamando ele de Deus é bom. Porque tudo para ele era Deus era bom.
Aí, certo tempo, o rei foi caçar. Saíram para caçar. E o servo junto. De repente, num dos momentos ali com o servo, o rei teve que enfrentar uma fera. Um animal selvagem. E de repente, enfrentando o animal, derrotando o animal, mas o animal levou um dedo do rei. Comeu um dedo do rei. Aí o rei com o dedo voltou sem o dedo e ele olhou para o servo dele, olha que situação, ficamos livres, mas eu perdi um dedo. O servo, Deus é bom. O rei, como assim Deus é bom? Eu perdi um dedo e você fala que Deus é bom? Mandou prender o servo. Vai para a masmorra. Pegou o servo e trancou nas masmorras. Não quero saber. Eu perdi um dedo, ele vem dizer que Deus é bom. O servo ficou na masmorra. Na masmorra, quando trancaram ele, Deus é bom. Passou-se anos, tempo depois. O rei até esqueceu do servo lá na masmorra. Passado tempo depois, o rei volta para caçar. Ele volta. E na caçada, de repente ele foi pego por uma tribo de índios, meio que canibais. E os índios pegou aquele rei. E levaram. E ali já a fogueira pronta, o rei amarrado. O rei amarrado, todo amarrado. E iam ali já assar o rei. Mas de repente um dos índios olha e diz, não, para tudo. Porque eles tinham uma certa mística dentro deles. Tinha que ser um ser humano completo. Aí pararam, olharam para ele. Ele não tem um dedo, não serve para nós. Solta ele, manda embora, porque esse é amaldiçoado para nós. É amaldiçoado, não toque nele, solta ele, some com ele daqui, porque é amaldiçoado. Soltaram o rei. O rei no meio do caminho, ai que Deus é bom, por causa do meu dedo eu fui salvo. Lembrou do servo. Voltou para o palácio, queria o servo. E foi lá contar para ele, solta o meu servo, solta o meu servo. Soltaram ele foi e contou para o servo tudo, contou o que tinha acontecido. Aí quando ele contou, o servo disse, Deus é bom, e gritou e falou mais alto. O rei, como assim? Eu quase fui morto e você de novo. E sim, Deus é bom, mas eu te deixei quantos anos aí preso? Olha quantos anos você está preso aí, você está magro, você está feio. Te deixei e você ainda está feliz comigo, dizendo que Deus é bom? Você tinha que estar triste. Ele falou, não, Deus é bom. Porque se eu tivesse solto, quem tinha sido assado era eu. Entendeu? Muitas vezes nós não entendemos, na moral da história, por que o Senhor está permitindo certas tempestades? Por que o Senhor está demorando com certas causas que nós precisamos? De repente o Senhor está nos dando um livramento de uma situação, porque o Senhor deu para aquele servo. Veja, olha o processo do caminho. O tempo que ele ficou lá foi um livramento, porque ele seria assado. O Senhor de repente está dando um livramento, de repente você está esperando no Senhor, e assim, você vê que a tempestade, ela avança, ela vem com mais força, mas o Senhor está olhando para o seu coração, como olhou para aquele servo do rei. E que você possa dizer, realmente Deus é bom. Deus é bom para a minha vida. Olha, tudo isso é necessário, era preciso isto acontecer comigo. Quantas casas eu já entrei e vi tantas tempestades na madrugada. Chegar 3, 4 da manhã na minha casa, porque eu chegava de madrugada vendo tempestades de famílias. E durante o processo das semanas depois, aqui não mudou nada, continua a mesma coisa onde eu moro. A região aqui sempre, às vezes eu chego de madrugada, às vezes no outro dia. Situações de dificuldade, de temperamentos, de chuvas dentro de casa, no sentido de quebra tudo. E outras vezes de enfermidade. Situações de brigas, de confusão. Me lembro que quando era criança, nossa família, somos de 9 irmãos.
E nós tínhamos a cerâmica, que meu pai lá trabalhava com tijolo, com as pessoas, com meus irmãos. E eram 9 irmãos, e tinha que alimentar 9. E a situação uma vez desesperou, estava difícil, e só tinha 2 pezinhos de mandioca lá no quintal. E ali para comer era isso, e a mãe arrancou aquele pé de mandioca e estava lá. E o pai, antes de comer aquela mandioca ali na água com sal, graças a Deus, o pai pegava a Bíblia, Mateus 6, e lia para nós Mateus 6. Não vos preocupeis com o que é vez de comer, com o que é vez de beber e com o que é vez de vestir. Não é a vida mais do que alimento? Olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifa, e no entanto vosso Pai vos alimenta. Olhai primeiro para o alto, buscai o reino e tudo vos darei em acréscimo. Creia no Senhor. E aquelas mandioca, pouquinhas pedacinhos, era como se fosse um dos maiores churrascos. Maior churrasco. Porque Deus é bom. Estamos aqui hoje. Muitas vezes nós não olhamos, e dentro das pequenas coisas o Senhor nos olha. Dentro desse tempo, de toda essa dificuldade, meu pai orava por pessoas, crianças, pessoas que na minha casa passar por dificuldade. Cuidado. Cuidado, meu querido e minha querida, pois porque você pode ser a sua própria tempestade. Você pode estar provocando uma tempestade, você pode estar abrindo a comporta. De repente aquela base está fechada, a comporta está fechada. De onde está aquele acúmulo de água está fechado a comporta. E de repente, por causa de uma palavra, de uma falta de discernimento, alguém aperta o botão e o mecanismo abre a comporta. E é inundado cidades, inundado casas. De repente você está provocando uma inundação na tua casa por causa das palavras que de repente ressoam dos teus lábios. Palavras que não pode ser dita por causa de uma palavra fora do contexto. A pergunta que Deus quer fazer para você nessa tarde, nesse momento. Você quer passar pelo outro lado? Você realmente, você, eu não sei o seu nome, o meu Edson, você Isadora, você Paulo, Pedro, Paulo, Maria, Silmara, João. Você quer passar pelo outro lado? Quer que eu esteja no barco da sua casa com você, da sua vida? O Salmo 126, versículo de 1 a 2, diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que tentam fazer alguma coisa para comer. Se o Senhor não edificar, se ele não for a peça principal da sua casa, é vã todo o seu trabalho. É vã, ainda diz mais, é inútil levantar de madrugada ou ficar fazendo hora extra se Jesus não for o Senhor da sua vida, diz o Salmo. É inútil trabalhar até altas horas se não confia no Senhor, porque diz o Salmo que o Senhor dá até para aqueles que confiam, até enquanto ele dorme. Até enquanto ele está dormindo, o Senhor está provendo para a vida dele, mas para aqueles que confiam no Senhor. Muitas vezes nós temos salmos para colocar em bottom, mensagem de carro, para-choque de caminhão. Muitas vezes nós abrimos a Bíblia, colocamos no salmo, porque é poético, porque é lindo, porque é uma mensagem maravilhosa, mas o Senhor não é isso que Ele pede de nós. Não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer saber se no barco da minha casa, da sua casa, você quer Ele para fazer você passar pela tempestade. Se Ele quer, se realmente você tem Ele como Senhor da sua vida. Foi isso que Deus falou para o profeta Ageu. Deus disse para Ageu, lá no capítulo 1, Deus disse: vai, diz àquele povo que é o momento de habitar em casas confortáveis, porque essas casas estão em ruína. Veja, o Senhor nessa tarde pode estar dizendo para você, para mim, para nós, o que é que está balançando a estrutura da tua família, da tua casa, do teu coração. O Senhor falou para o profeta Ageu: vai lá e diz para aquele povo, pensa no que estás fazendo. No versículo 5 de Ageu 1,
Considerai o que fazes, pois tem plantado muito e recolhido pouco. Come e não sacia, bebe e não mata a sede, veste e não se aquece, não está feliz consigo mesmo, com o seu corpo. Guarda o seu salário em saco sem fundo, tudo que ganha vai, não dá para fazer nada na vida. Reflete no que fazes, diz o Senhor no versículo 7. Reflete no que fazes. Sobe a montanha, reconstrói minha casa, porque ela, para ser agradável, eu quero ser habitado nela, versículo 8. Nós estamos esperando uma abundante colheita e essa não está acontecendo, diz o Senhor. Por quê, diz o Senhor? No versículo 9, por quê? Oráculo do Senhor, porque minha casa está em ruína, enquanto cada um só tem cuidado da sua. Quer dizer, tem um individualismo muitas vezes dentro da própria família, na comunidade, na igreja, numa sociedade, muito dividindo para poucos, muito dividindo para poucos, e os demais sofrendo. Há uma certa ambição, ganância do ter e do poder. Muitas vezes dentro da própria família há uma certa divisão, de separação, uma fome, irmãos que não reconhecem irmãos porque tem mais um pouco, porque tem mais um pouquinho. Tem medo que o irmão vai visitar porque ele se vir aqui ele vai pedir para mim. Não se aproxima dos irmãos, não se aproxima. Aquele que tem mais não se aproxima daquele que tem menos, com medo que o outro vai precisar. São irmãos que esses têm o sangue de Caim, falta amor. O Senhor está dizendo que é necessário observar, por isso o céu nega o seu orvalho, o Senhor diz, e a terra o seu fruto, porque o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Quem eu quero que vá no barco da minha vida comigo? Às vezes nós olhamos para a nossa casa, presta atenção nisso, olhamos para a casa e vemos uma telha quebrada. Aquela telha está quebrada e passa, depois eu tenho que arrumar. E a telha fica ali, a telha continua lá. Às vezes tem uma umidade na parede, uma umidade aqui deve ser um cano, uma umidade, eu tenho que mandar ver isso aí, e não vê. O tempo vai passando. Às vezes tem um cano enferrujado lá, esse cano está enferrujado, tem que ver o que é. Vai deixando, vamos deixando, o tempo vai passando. De repente, num canto da casa, na despensa, ali a mãe ou alguém da casa está limpando e vê um cocô de rato. Olha, nossa, um cocô, aqui deve ter rato. Passa o tempo, passa aí. Só olhou, cocô do rato. Às vezes olhamos para casa e vemos ali um sinal do cupim. Olhamos, o tempo passa, temos que ver isso. Vamos arrumando tempo para todas as coisas. Para todas as coisas, para toda a situação. E nada disso nos abala. Nada disso abala. Nada disso chacoalha a nossa vida. São coisas, são detalhes pequenos que nós vamos vendo. Às vezes palavrões, discussões, críticas na própria casa, vícios na própria casa, condenações de vidas dos outros, impaciência dentro da própria casa e falta de perdão. Coisinhas que nós vamos, nada disso nos abala. O cupim era só o cupim, a telha era só aquela telha. Mas tudo aquilo pode ser 10 vezes pior quando a tempestade vir. Quando o vento realmente vir. Quando realmente soprar. Não vamos suportar. Porque não demos valor àquilo que achamos pequeno, a coisinhas. Deixa para lá, isso depois eu resolvo. Essas coisinhas pequenas são pequenas sinais de pequenas tempestades que pode ficar pior amanhã. Deixamos para depois. Mas isso tudo pode ser um grande complemento quando o vento soprar forte, porque não demos importância às pequenas coisas. Não demos importância aos pequenos sinais do que poderia acontecer. Diz São Paulo, na carta aos Coríntios, do capítulo 10, de 11 a 12, que essas coisas foram escritas para advertência nossa. Por isso ele diz: quem pensa estar de pé,
veja que não caia. Coríntios 10, de 11 a 12. Quem pensa estar de pé, se achando orgulhoso, dono da razão, cuidado para não cair, é isso? Sim, e olhando dentro disso, nós entendemos que só o Senhor nos sustenta, que nós por nós mesmos não conseguimos. Por quê? Porque temos essas falhas, essas coisas pequenas que vão juntando e acaba se tornando algo grande que quando vem a tempestade nós não suportamos. Por isso que o Senhor fala que Ele nos dá a força, Ele nos dá subsídio, Ele nos dá o que precisamos para suportar as provações. Então, quando nós olhamos e vemos a tempestade chegando, nós, dentro da nossa casa, né, vemos que nós começamos a nos preparar, né? Nós fechamos as janelas, nós fechamos a porta. Se a gente vê que tem raios no céu, nós desligamos, tiramos as coisas da tomada. Nós temos essa preocupação desse zelo. Então, como você muito bem trouxe, quando vemos algumas outras coisas, nós não damos importância. E mal sabe nós que às vezes tudo que a gente fez, se a gente tivesse deixado a janela aberta, a porta aberta, na tomada ligada, não ia adiantar de nada, porque as outras coisas iam prejudicar. Então nós temos que olhar dentro disso e ver que dentro da dificuldade, dentro da tempestade, dentro da provação, o Senhor nos dá a força, Ele nos dá subsídio para vencer ela, mas antes nós temos que nos entregar ao Senhor, nós temos que dar livre acesso para Ele habitar na nossa casa, para Ele, como você trouxe, ser a rocha fundamental da nossa moradia e do nosso ser. Então o Senhor tem que ser a nossa base, Ele tem que ser o nosso firmamento, o nosso alicerce, o nosso tudo. Por exemplo, quando podemos pensar que muitas vezes nós estamos em alto mar com o nosso barco e Cristo não está conosco. E vem uma tempestade. E nós não estamos com Cristo dentro de nós. E nós não chamamos Ele para dentro do barco. Mas de repente nós vemos uma luz no meio da tempestade. E nós estamos sem direção. Sem total direção, nós não sabemos para onde ir. Nós olhamos e vimos uma luz. E nós sabemos o significado dessa luz. Essa luz é um farol. E quando nós pensamos no Senhor, nós vemos que dentro das tempestades, dentro das tribulações, que é muito mais difícil passar por elas sem Cristo, o Senhor é misericordioso. E Ele se apresenta para nós dentro das tempestades também. Ele mostra que Ele está a um pedido de distância de nós. Senhor, me ajuda. Cristo, venha comigo, entra. Eu sei que eu estava no erro, não chamei, não te convidei para vir no meu barco comigo, mas vem, eu te quero aqui. Então, dentro da provação, a misericórdia do Senhor também acontece. E Ele se apresenta para nós como um farol que nos guia por entre a tempestade. E quando Ele está conosco, Ele também desempenha esse papel, né? Ele está conosco, Ele é o nosso guia, Ele é o tudo. E com Ele nós saímos da tempestade. E assim como traz a passagem, surgiu-se grande bonança. Depois da tempestade vem o arco-íris. Depois da tempestade nós somos agraciados. Por exemplo, depois de uma chuva, né? Nós somos agraciados com o frescor que ela traz. Porque muitas vezes temos essas chuvas de verão, né? Dias muito quentes, as chuvas vêm, às vezes suja um pouco uma calçada, às vezes acontece que perdemos algumas coisas, molha outras, mas depois, se nós estamos no Senhor, dentro da maior dificuldade nós conseguimos sim ver a beleza e o amor de Deus por nós, a sua misericórdia. Então, olhando dentro disso, o próprio Senhor nos mostra que tudo passa, que essa tempestade que você passou e está passando do lado de Cristo, essa tempestade que nós estamos passando do lado de Cristo, ela vai passar, porque ela não é para sempre. Vai vir o arco-íris, você vai ter a resposta do porquê dessa tempestade, do porquê dessa provação. O Senhor vai apresentar para você. Então nós temos que tranquilizar o nosso coração. Nós temos que amar ao Senhor. Amar o Senhor intensamente. Acreditar nele intensamente. Porque daí nós olharemos, assim como aquela música que foi inspirada nessa passagem, né?
não temo mais o mar, não temo mais a tempestade, pois firme está minha fé, porque no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Então no meu barquinho, no seu barquinho, no nosso barquinho está Jesus. E nós não tememos mais o mar. Por quê? Porque o Senhor já nos exortou, o Senhor já mostrou e nos educou com amor. Quando ele traz na passagem, assim como ele fez com aqueles que estavam com ele, né? Como sois medrosos. Ele mostra para eles que eles estavam sendo medrosos. Como vocês são medrosos. Ele mostra, ele fala a verdade para eles. Vocês têm muito medo. Ainda não tendes fé. Tudo que eu fiz para vocês, tudo que passamos até agora, podemos dizer em terra firme. Né? Vocês só acreditam em mim, no que eu fiz, na minha proteção quando a gente estava lá em terra firme. Quando vocês viram eu fazer milagres, ouviram a minha palavra, viram que eu falo por meio de Deus. Mesmo assim, quando veio essa provação que pegou vocês de percebido, veio como um ladrão, né? Sem eles perceber, já estava acontecendo. Vocês não têm fé ainda. E quando eles veem o poder do Senhor, o amor do Senhor por eles e que o Senhor tinha resolvido a situação, eles começam a cochichar entre si, começam a falar entre si: quem é este? A quem até o vento e o mar obedecem? Então vem mostrar o que Cristo tinha falado para eles. Vocês ainda não têm fé? Porque depois vocês já tinham visto, vocês viram agora e vocês ainda não acreditam, não sabem quem eu sou. Por quê? Porque muitas vezes nós olhamos para Cristo, nós olhamos para Deus só como um suporte, que nós chamamos nas horas difíceis, né? Nas horas que nós não conseguimos resolver. Assim como, por exemplo, você precisa de um auxílio de elétrica na sua casa, você chama alguém. Mas é um momento esporádico, um momento às vezes até raro. Ah, você precisa consertar um chuveiro, você chama outra pessoa. Ah, eu preciso fazer um murinho, chama outra. Então nós vemos o Senhor que nós chamamos só nos momentos difíceis. Quando nós realmente passamos para o outro lado e queremos estar em outro lado, o Senhor é constante em nossa vida. Ele é o tudo em nossa vida. Ele nos preenche de todas as formas, porque nós nos abrimos para Ele. E dentro da provação, não vai ser algo inesperado, algo surpreendente. Por quê? Porque nós deixamos o Senhor fazer e nós vimos o Senhor fazer em todo o percurso da nossa vida. Então, olhando dentro disso e vendo a passagem e como o Senhor se mostra para nós, nós entendemos que na tempestade com Jesus, ela não passa além de uma garoazinha. Ela se transforma numa garoazinha. Essa tempestade que nós às vezes achamos tão gigantesca, que vai nos engolir, que nós nos sentimos pequenos quando estamos com medo, quando deixamos a carne falar, quando deixamos o inimigo sussurrar em nossos ouvidos que nós vamos morrer, que esse é o fim, que o Senhor não pode nos ajudar. Então, quando nós deixamos o Senhor entrar, quando nós acreditamos nele, nós vemos sim que no Senhor a tempestade é passageira, que a tribulação é passageira, que a prova é passageira e que tudo isso tem uma grande recompensa, que é estar do outro lado, que é estar na salvação, no reino de Deus, que é assim como você muito bem trouxe no começo da nossa live, que é o que representa a cruz, que vem à frente, vem mostrar como o Senhor nos ama, como Ele mostra que todas as provações nele são seladas, são acabadas. Então é muito, muito lindo ver o amor de Deus, principalmente nos momentos que para nós é mais difícil, que é mais fácil liberar e deixar a carne falar, que é se entregar ao medo. Então temos que ser firmes, porque no nosso barco, na nossa casa, na nossa vida, está Jesus Cristo. Por isso é momento de perguntar. É momento de olharmos para nós e nos perguntarmos. Nesse momento. Perguntar para você. Por que os meus sonhos, meus projetos estão pedalando? Por que as minhas vontades, por que minhas buscas é como se estivesse naquela bicicleta de 10 marchas
E eu coloco naquela situação que eu tenho que pedalar muito mais, pedalar, e é como se a bicicleta nem saísse do lugar, e ele disse que é para melhor, e eu nunca consegui entender essas bicicletas. E eu gosto de bike, amo, mas não consigo entender porque eu tenho que pedalar 10 vezes mais com velocidade para me sair do mesmo lugar. Você tá entendendo? Muitas vezes você está assim, pedalando, múltiplos, dando uma velocidade maior dentro daquilo que você está fazendo muitas coisas e nada está acontecendo, continua toda a mesma coisa. Você fala, por mais que eu faço, não está acontecendo, por mais que eu faço isso, vou por aqui, tudo que eu faço dá errado. De repente, nem dá errado, mas não saiu como eu queria, não está saindo em tantas áreas na sua vida. É hora de você perguntar. E de repente você olha, você que hoje é muito hábito das pessoas, e a gente vê muito por aí, o Salmo 22 é um dos salmos que as pessoas mais gostam. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na Bíblia Católica é o 22, na Evangélica é o 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amamos, vemos esses salmos em bota, em tudo quanto é lugar, até em outdoor. Até em outdoor tem esse salmo, porque é bonito para se ler. Mas não entende que esse salmo não é um salmo de beleza, não é uma poesia. É um salmo de fé. É um salmo onde Davi cobrava dele mesmo. Esse salmo, as pessoas, é lindo o salmo, mas não tomam ele como verdade. Davi disse, o Senhor é meu pastor. É hora de você se cobrar e olhar para dentro de você. O Senhor realmente é o seu pastor? Você realmente, nós, somos verdadeiramente as ovelhas do Senhor? E é engraçado, é tão interessante porque que o Senhor nos chama de ovelha. Porque que o Senhor, Ele chama-nos de ovelha. Nós somos ovelha, Ele é o pastor. Se a ovelha é um dos animais que mais lento. Você já viu uma ovelha correr? Ovelha nem correr sabe. Quando ela corre, as pernas de trás dela é tudo desengonçado. A ovelha não sabe correr. É fácil de até dos cachorros conduzir, das pessoas conduzir, porque elas não têm força. As patas da ovelha não sabe brigar. Ovelha não sabe brigar. Elas se amontoam uma nas outras porque elas são medrosas. E aquele corpo, aquele jeito delas andar de correr, é um animal todo desengonçado, dependente. Você sabia que a ovelha, ela não consegue enxergar mais do que 100 metros? Se ela caminhar 500, ela não sabe voltar sozinha. Ela se perde. Por isso precisa de um pastor. Elas ficam todas juntas, porque se uma separar, ela não acha as outras, a não ser que começam a berrar, a outra vem pelo barulho. Por isso que os pastores lá ainda, onde na região da Arábia, eles usam aquele cajado com o sininho para chamar e elas vêm pelo grito da sua voz. Por isso que Jesus diz, minhas ovelhas vêm a mim porque elas ouvem a minha voz. Será que nós estamos ouvindo a voz do Senhor? Nós, ovelhas desengonçadas, ovelhas gordas, do eu sei, do eu sou, do eu posso, do eu não preciso, do eu não perdoo, do eu não aceito, do eu não tenho paciência. Ovelha cheia de medo, e o primeiro vento se borra de medo das tempestades. Veja o que Davi disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, em verdes prados ele me faz repousar. Veja, em verdes prados ele me faz repousar, conduz-me junto às águas refrescantes. Veja que lindo. Se olharmos para isso e virmos o profeta Isaías dizendo, todos vós que estáis sedentos, vinde ao nascente das águas, as águas refrescantes que Davi disse no Salmo 22. Diz o versículo 3, o Senhor restaura a força de minha alma. Será que você tem o Salmo somente como bonito esse Salmo? Ou é coragem para dizer, o Senhor restaura a força de minha alma, pelo caminho reto Ele me leva por amor do seu nome. Veja, o Senhor é bom, por amor do seu nome. Porque em Isaías 43 ele diz, eu te aprecio e te amo, e te chamo pelo nome, e por amor ao seu nome, o Senhor te leva por verdes prados. Agora o versículo 4 é o versículo da posição. O versículo 4 é o versículo que nos chama para reanimar, quando ele diz, ainda que eu atravesse o vale escuro, olha o vale da tempestade, ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois o Senhor está comigo. Era o que a Isadora estava dizendo.
Será que realmente eu no vale da tempestade, no vale escuro, eu confio que o Senhor está comigo? Eu confio que o Senhor está me levando, me conduzindo. O vosso bordão, o vosso báculo é o meu amparo. Veja, eu me lembro, estava indo para fazer uma pregação em Paraguaçu Paulista, 100 e poucos quilômetros da cidade onde eu morava. Um dia de chuva na BR, que eu peguei indo para Paraguaçu fazer uma pregação. De repente na estrada, já contei isso em outras lives, um grande caminhão que eu cismei ultrapassar, eu não queria, mas levado, em vez de obedecer a minha convicção, e Paulo fala, tudo que faz contrário à convicção cai no erro. A minha convicção era ficar atrás daquele caminhão, pelo menos uns 400 metros. Algo não sentia bem, mas de repente, minha razão não obedecia a minha convicção e fui ultrapassar. Eu ultrapassei na terceira pista, do lado do guarda-reio, lá no canto do muro, a divisão das duas pistas. Ele sai da terceira pista, lá do canto que ele estava, da direita, e vem para cima de mim. Me jogou no guarda-reio, bati, vai para lá e vai para cá e tal, consegui manobrar o carro na chuva. E dentro do carro, a mulher que estava, minha mulher, faltava rasgar o teto do carro de grito. Ah, minha Nossa Senhora Aparecida! E tal. E Nossa Senhora Aparecida, a mãe de Jesus ficou com o ouvido surdo, tanto grito que ela deu. Atrás do carro, minha filha deitada no banco. E eu no volante, filha, tá tudo bem? Tá, pai. Não estou contando para minha vanglória. Não posso mentir que a palavra está aqui. E quando eu consegui controlar o carro ali, eu vendo, olhava assim, vindo ele olhar pelo retrovisor, rindo. E de repente, atrás tinha um Vectra buzinando. Eu fui ver que era um Vectra depois, que não me importei. Depois que o caminhão foi que eu fui ver. Aí de repente, quando eu tentei frear, ele veio pra cima e o para-choque dele enroscou no para-choque do meu carro. Aquele para-choque, aquela viga U, da traseira, enroscou no para-choque e começou a me puxar pela BR. E aquele caminhão enorme, e a mulher começava a gritar. E eu ali, filha, você tá bem? Eu tô, pai. E eu, com aquela música com o anjo de resgate, canta, né? A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu oferece, beba tu mesmo teu veneno. E eu cantando essa música, o anjo de resgate canta essa música, e eu cantando, e eu disse assim, Deus é mais, uhul! Escapou o para-choque, e ele foi embora, e eu segurei o carro, controlei, joguei pra direita e fiquei quieto, e aquele caminhão foi embora. O cara do Vectra veio, depois que eu vi o Vectra, eu vou atrás dele, mano, eu vou atrás dele, que cara maluco, e papapá. Eu falei, vai com Deus, vai atrás dele. Eu não fui atrás dele, deixei ele embora. Tempo depois, eu fui, quando eu entrei pro Paraguaçu, parei o carro, fui olhar o que tinha estragado, nada, só a lanterna do carro caidinha assim do lado, só. Sabe por quê? Porque no meio da tempestade, quem estava no meu carro era o Senhor. No meio da tempestade, quem sustinava o meu carro era o Senhor. Quem estava no caminho, os anjos, o Senhor conduzia. Eu tinha que manter a tranquilidade. Porque se naquele momento eu entro no desespero, eu fiquei pensando ao contrário, se fosse ela que estivesse dirigindo e eu estivesse do outro lado. Porque às vezes a tempestade vem, o desespero te faz você se perder no meio da tempestade. Você perde a visão, você perde a razão, você perde da taquicardia, a ansiedade vem, você precisa ter autocontrole em Cristo. O Senhor está perguntando, você quer ir passar pelo outro lado? O Senhor pergunta para mim, para Isa, para você nessa tarde, você quer que eu travesse com você? Você quer passar pelo outro lado? Que lado? O lado da paz, da alegria, o lado da vitória, o lado da providência, o lado da alegria, o lado do sorrir, de agradecer, de louvar, de exaltar. Você quer passar pelo outro lado? Lembre-se, o vento vai soprar, mas você confia que eu estou contigo? Você confia? Confia. O Senhor está nos chamando a esse compromisso nessa tarde. E perguntando para mim e para você. Veja, é muito importante você tomar consciência disso. Você precisa ter a certeza que Jesus é o Salvador da sua vida. Observe que o desespero, ele é oposição à fé.
O desespero é a oposição à fé. E você sabia que o medo é a fé ao contrário? Tem pessoas que botam fé no medo. Tem pessoas que juram de pé junto, eu tenho medo. Já viu aquelas pessoas que falam assim, nossa, eu morro de medo disso? Eu tenho medo daquilo e professa isso com prazer, com gosto e com verdade. Eu tenho medo. Deus me livre, eu tenho medo. Tem pessoas que professam o medo com fé. E não professa a fé em Cristo com o mesmo ênfase. Eu creio no meu Senhor. Mas para dizer eu tenho medo, a pessoa professa. O medo é a fé ao contrário. É a oposição à fé em Cristo. O que você tem professado? O que tem saído dos teus lábios verdadeiramente para o Senhor? Muitos têm medo, professam o medo daquilo que nem aconteceu e nem vai acontecer. Eu tenho medo de... não vou porque Deus me livre. Isso eu não vou fazer porque já está professando. Nem aconteceu. Mas e se meu filho, minha filha não vai? Não, cuidado. Tem pessoas que provocam, já professam o medo. O medo é a fé ao contrário. Ao contrário, para o lado ruim. Onde faz a tempestade criar força. Criar força. Às vezes eu fico olhando os surfistas. Eles veem aquelas ondas e eles mergulham e dá aqueles marabalismos entre as ondas. Imagina eu com uma prancha. Vou morrer. Primeiro não sei surfar. Depois se eu ver as ondas, não sei o que eu vou fazer. Cada um no seu cadaquá, no seu cadaquá. Eu sei que nisto aqui, nessa prancha desse surf, eu consegui entender que o Senhor, Ele me faz, e é eu só segurar nele e confiar na cruz. Tudo dá certo, Ele me faz ir avante. Você compreendeu? Querido e querida, ir com Jesus, o tema, na tempestade com Jesus. Andar com o Senhor. Davi disse, ainda que eu atravesse o vale escuro, não temerei. O Salmo 22 é um salmo de fé. Não é um salmo de poesia, mas é um salmo de fé. Davi clamou o Senhor. Davi depositou, derramou diante do Senhor. Não use o medo como uma fé invertida. Veja. Observe nesta tarde que o Senhor trouxe você para essa reflexão, para que nós possamos orar. Eles disseram, quem é este? E estavam com Jesus na barca. Eles sabiam e chamaram de mestre. E depois ele disse, quem é este? Aonde está o Senhor Jesus na sua vida? Aonde está Edson? Onde está Isadora? Aonde está você? Aonde está Jesus na sua vida? Aonde o Senhor está na sua vida? Você, José Rui, Fátima Trambradini, Nevinho de Almeida, Terezinha, Lúdson, Ronaldo, José Alexandre, Silmara, Torres Maia, Jason Dourado Santos, Marlene Kesley, Cida da Carrier, Neia Craveiro, Sandra Montenegro, Natália Lopes, Fabiola, Dorielson, Christian. Quem é esse? Jaguar Simba, Luzia Garcia, Maria Elvira, Cilil, Tom Kelly, Luiz Pires, Tânia dos Santos. Aonde está o Senhor? Qual é a tempestade que você quer que o Senhor acalme? Jesus realmente é o mestre da tua vida? Talvez a tempestade seja algo que esteja dando barulho no teu coração. Algo que o Senhor permitiu, porque Ele permite para a ovelha. De repente Ele permite, a ovelha está tão rebelde, que o Senhor permite como os pastores faziam, quebravam uma das pernas da ovelha, colocava uma tala para que ela pudesse ficar no meio das outras, para ele poder ter acesso e ela ficar perto dele. De repente o Senhor permitiu uma prova, a tempestade, para ele ter você perto dele como ovelha, para ele restabelecer e fazer você entender,
precisa confiar nele, andar com ele. Que o pouco com ele é muito, muito, sem ele é nada. Que é melhor estar com ele do que com o mundo, passar pela tempestade, mas com ele. Talvez você sente uma ovelha que se perdeu, caminhou demais, foi longe demais. Sua visão de repente ficou turva diante das coisas, diante da situação, você não está compreendendo tudo o que está acontecendo. Veja o que o profeta Isaías diz no capítulo 55, versículo 6. Ele se deixa encontrar por aqueles que o buscam. Por todos esses nomes aqui citados, e por todos aqueles que estão conosco, e aqueles que estarão depois, que virão depois na sequência dessa live, que será compartilhada por aqueles que tomaram posse da palavra. Por você que tomou posse da palavra. A fazer questão de passar essa mensagem com amor. Porque de graça dá e o que de graça recebe. E é uma bênção para ti nessa tarde. O Senhor entrou na tua casa. O Senhor está no seu barco. O Senhor está na sua vida. Você confia que o Senhor está sentadinho no canto da sua casa, no barco, e olhando a tempestade. Ele pode, neste momento, basta você dizer: Senhor, te importa comigo? Senhor, te importa com a minha vida? Senhor, te importa com a minha dor? Senhor, te importa com a minha tristeza, com a minha angústia, com a minha ansiedade, com meus medos, Senhor? Te importa, Jesus? Te importa, Senhor? Sabe por que te importa? Dizer ao Senhor que te importa, porque o Senhor conhece, sabe que nós somos borrões. Nós somos muitas vezes, não desculpa o termo, cagões. Nós borramos tudo nas causas de medo de muitas situações, nós trememos. Trazemos angústia. O Senhor sabe que muitas vezes tu tens angústia. E nesse momento o Senhor, pelo poder da cruz, a força que emana da cruz, das mãos chagadas de Jesus, é para alcançar você, é para alcançar a sua causa, a sua dor, a sua luta, para desamarrar, desatar os seus nós, sim, para quebrar as pedras, para derrubar as muralhas, para mandar fogo do céu contra tudo aquilo que é ruim, que tem tentado fazer mal à sua vida ou à sua família, ou às coisas que você ama. Ah, Jesus, Mestre, Senhor da glória, Rei dos reis, emana a tua mão, estende a sua mão, diz, Senhor, para acalmar, Senhor, o mar de tanta confusão, os ventos que sopram, o mar dos medos, Senhor, o mar, Senhor, da dificuldade financeira, o mar da dificuldade espiritual, da dificuldade de entendimento, de paciência, de compreensão, de respeito, de afabilidade, de bondade, de bandura, de temperança que muitas vezes está faltando, Senhor. Jesus, estendei suas mãos, dai-nos um coração, Senhor, sensível à tua palavra, sensível, Senhor, à fé e às coisas do Espírito. Ah, Jesus, o nosso barco está, Senhor, e Tu és o Jesus de Nazaré. Sim, Senhor, Tu estás conosco. Socorro, Senhor, nesta tarde. Estendei as Tuas mãos para os meus irmãos, tocai com as Tuas mãos chagadas sobre nós. Liberta-nos, Senhor, de tudo aquilo que nos amarra, que nos impulsiona para o medo, para a descrença, para o buraco, para o abismo escuro das confusões, da dor, da angústia. Ó Deus bendito, pelo poder do Teu nome, socorre-nos nessa hora, tocai nos meus irmãos, nas minhas irmãs que estão conosco, na casa deles, na vida deles, no trabalho deles, no coração deles, na vida sentimental deles, na vida profissional deles, social deles, Senhor, na dor, na enfermidade, tocai com a Tua chaga, Senhor. Deus misericordioso, vinde neste momento. Senhor, venha em nosso auxílio, tenha misericórdia de nós.
que muitas vezes nos deixamos dominar pelo medo, Senhor, que deixamos a nossa fé de lado nos momentos de tempestade, de tribulação. Nós te damos nesse momento, Senhor, livre acesso. Nós queremos ser corajosos em Cristo. Nós queremos ser fortificados em Cristo. Nós queremos que o Senhor faça morada na nossa casa, na nossa vida, no nosso barco. Que o Senhor permaneça a todo instante conosco, em todos os lugares que vamos. Que o nosso barco, Senhor, ele seja um sinônimo de fé. Que a nossa vida seja um sinônimo de fé. Que Tu reines no nosso ser, Senhor. Que quando a tempestade vir, Tu já nos preparou, já nos fortificou, porque nós deixamos. Sim, Senhor, nós deixamos. Senhor, venha na casa de todos nós, que muitas vezes deixamos o pecado falar mais alto, a tribulação falar mais alto. Nós não queremos mais ser medrosos, Senhor. Nós queremos ser corajosos em Ti. Perdoa, Pai, pela nossa fraqueza, por não darmos ouvidos a Ti, por quando falas para nós silenciarmos, nós calarmos, nós confiarmos, nós não darmos ouvido. Perdoa, Pai, pelas nossas fraquezas, as nossas faltas de discernimento, de compreendimento, nosso orgulho, o nosso sentimento de eu sei, eu sou, eu posso, eu sou capaz, eu não preciso de ninguém. Tira de nós, Senhor, toda essa bagagem que pesa, que faz o nosso barco afundar. Nós queremos nos livrar dela, Senhor, para contigo flutuar no mar do Senhor, no mar da salvação. Senhor, vinde em nosso auxílio. Senhor, que Teu Espírito nos enche de coragem, de amor, de olhar ao próximo. Senhor, que o nosso coração esteja cheio de gratidão pela palavra, pelo amor, pelo conselho, pela orientação recebida por Ti. Que nós passamos isso aos outros, Senhor. Que nós sabemos doar ao outro, dar ao outro que é recebido, que nós recebemos. Muito obrigado, Senhor, pelo Seu misericórdia, pelo Seu amor, pelo fortalecer que Tu nos dá. Nós somos tão pequenos, Senhor, tão nada, tão medíocres. Erramos tanto contra Ti, Senhor. Mas Tu nos ama tanto. Nós queremos tanto, 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 Senhor, nos entregar a Ti, que nós falamos para Ti, Senhor. Nós nos entregamos, nós nos dobramos a Ti, Senhor, porque Tu és o Senhor das nossas vidas. Nós tomamos posse de que Deus, de que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. E nós queremos fazer parte da promessa que foi selada na cruz. Nós queremos fazer parte, sim, Senhor, do reino dos céus. Nós temos os nossos olhos virados para o outro lado. Nós queremos fazer parte do outro lado com Cristo. Por isso, Senhor, nós demos liberdade para Tu. E queremos que Tu nos ajude a nos livrar dessas bagagens que pesam no nosso corpo. Muito, muito obrigado, Senhor, pelo Seu amor e a Sua misericórdia. Senhor, neste momento, nos chama a nos deleitarmos nos Seus braços. Que você possa, nesse momento, se imaginar agora abraçando o Senhor e deitando a sua cabeça nos ombros do Senhor e falando das suas tempestades. Que você possa sentir o abraço de Jesus neste momento em você. E você deitada, como você tanto esperou, como você imaginou, ter esse abraço de alguém que te ama, além dos limites das tuas forças, daquele que pode resolver todos os seus problemas, sua situação. O Senhor nesse momento com os braços sobre ti. E você aperta, e você segura, e você não quer soltar o Senhor, como Jacó fez, você agora de frente, abraçado no Senhor, e você chora no Senhor. E você está feliz no Senhor. E o Senhor chama você neste momento. Se você está na sua casa, e assim que terminar, você vai sair em volta da sua casa, você vai pegar um copo de água e vai sair colocando, abençoando a sua casa no sinal da cruz, janelas, portas. Você vai abençoar a porta da sua casa, porque assim o Senhor pede. Se tens água benta na sua casa, você faça assim. Não pegue um copo d'água, se não tens, pede ao Senhor que abençoe essa água e vai abençoando as janelas e as portas da sua casa, todo em volta.
Mas se é apartamento, faça por dentro. A porta você vai por fora, mas a janela você faz por dentro. Vai fazer isso agora. Porque é o Senhor que pede, não sou eu. Abençoar a sua casa. E a partir desse momento, esse barco é do Senhor. A sua casa é a tenda do Senhor. A sua mesa é o lugar que o Senhor tem que ter o lugar dele especial. E você vai deitar todos os dias para dormir no colo do Senhor. O Senhor proverá e mostrará a você que Ele é na sua vida. Que Ele é o bom pastor. E não importa se de repente no vale que você está atravessando, você não está vendo saída, você não está vendo uma luz, você não está vendo como resolver, seja ela espiritual, material, profissional, familiar, social, sentimental ou uma enfermidade. O Senhor está dizendo, eu sou a tua luz, eu sou o bom pastor, tu és minha ovelha, tu és minha ovelha. Abrace o Senhor, abrace mais forte. Deus te ama. Sei que você já ouviu isso muitas vezes, mas talvez nunca como hoje. Eu sei que você já leu e você já ouviu, você já viu música, mas hoje o Senhor está dizendo para você, eu te amo. E é o meu amor que vai restabelecer, porque você está dando uma chance para mim. Quer saber quem eu sou, como eles queriam saber quem eu era? Sou Jesus de Nazaré, diz o Senhor. E no barquinho da tua vida, eu quero estar. E o Senhor assim me faz lembrar nesse momento de tantas famílias agora. Mães, crianças, pais, desesperados por causa da guerra. A tribulação entre Rússia e Ucrânia. Quantas mães nesse momento ao chão, escondidos, desespero, fome, medo. O Senhor disse que já enviou os seus anjos para lá. E está cuidando de todos aqueles que a Ele temem. O Senhor nesse momento está dizendo ao meu coração e dando a certeza que todos aqueles que a Ele temem és protegidos. E que o Senhor enviará a coluna de fogo para queimar os corações de pedra que extravasam essa guerra do eu sei, do eu posso, do eu mando. O Senhor diz que Ele vai dizer a esses lugares, eu sou o Senhor, e teremos um sinal do que o Senhor vai fazer. Mas o Senhor chama a atenção e dizendo que quando estamos olhando para a Ucrânia e para a Rússia, tem guerras dentro de famílias, guerras entre pais e filhos, guerras entre irmãos, guerras em ruas, pessoas rivais, tem guerras de falta de perdão, guerras acontecendo no bairro, na rua, na cidade, guerras de ideologia, guerra de perseguição, de racismo, de inveja, de ciúme, de críticas. O Senhor manda dizer para ti, confia, e eu te farei de ti. Quando estenderes tuas mãos para orar, guerras cessarão, onde quer que estejam. Obrigado, meu Deus. Obrigado por esta palavra, obrigado por esta tarde, obrigado por esta hora, obrigado pelos meus irmãos e irmãs que estão comigo, obrigado por sim, Senhor, pela família deles, por cada célula, membro, órgão e até as medulas do corpo de cada um, até a alma, Senhor. Obrigado por cada meu irmão e irmã que está comigo, nesse momento agora, Senhor, que está conosco. Obrigado, Senhor, por nossa casa, pela nossa vida. Obrigado, Senhor, nesse momento, Senhor, ainda que eu me rendesse para o resto de minha vida, dos meus dias, que Tu permitisse e que Tu permites, dizendo obrigado, Senhor, seria muito pouco, Senhor, muito pouco, porque Tu és bom. Tu és um Deus bom. Em todo momento, e em todo momento, o Senhor é bom. Liberta-nos, Senhor, no Teu amor e na Tua bondade, visitando todas as casas.
Meu irmão, estende sua mão, minha irmã, para o lado do vídeo, para o lado dessa cruz. Estende sua mão, confiando na misericórdia do Senhor. Façamos o que Ele pediu. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Pela intercessão dos santos profetas e todos os santos apóstolos, todos os anjos e santos do céu e da Virgem Imaculada Conceição. Que as bênçãos do Senhor, que as mãos dele nos encontrem neste momento. Que a mão poderosa do Senhor venha sobre ti, sobre nós, sobre nossa casa, nossa vida. E consagre-nos neste momento, fortalecendo-nos, reedificando-nos e fazendo com que você seja vitorioso e vitoriosa. Que alcançamos a alegria e a paz. Pela intercessão de todos os anjos e santos do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus é com você, hoje e sempre. Amém. Um beijo no teu coração, na tua vida e no teu espírito. E sempre lembre-se que Jesus é contigo na tempestade. Até o próximo. Shalom.